Olá, bom dia, povo de Deus. Mais um sábado estamos aqui juntos para ruminar a palavra de Deus. Tome a sua Bíblia e abra no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 34. Eu vou repetir, Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 34. Vamos nos preparar para nos alimentar da palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira multiplicação dos pães é o título. Nós vamos lendo e percebendo como Jesus resolve nos alimentar. Com que pão Jesus vai nos alimentar. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco. Porque eram muitos os que iam e vinham e eles não tinham nem tempo de comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte. Mas viram-nos partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde iam e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar aonde se dirigiam e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, amigos da comunidade, amigos da igreja, aqueles que querem ouvir, alimentar-se da palavra de Deus, o Evangelho de hoje nos traz a proposta de ensino de como Jesus ama os seus, como Jesus é sensível às fragilidades humanas. Os discípulos, quando voltam da missão, já cansados, contam para Jesus tudo que eles tinham dito, tudo que eles tinham visto, tudo que eles tinham desenvolvido como missionários, e Jesus, ouvindo todos eles e percebendo, Jesus faz muito bem a leitura emocional, psicológica e humana. Jesus percebe que eles estão cansados. Por quê? Porque eram muitos que iam e vinham e eles pregavam sem cessar a palavra de Deus e eles estavam cansados. Jesus os convida para ir a um lugar à parte, descansar. Porque a sensibilidade humana de Jesus, embora muita gente ache que não, as pessoas têm a ideia de que Jesus era somente Espírito e pelo Espírito ele fazia todas as coisas com o Espírito, no Espírito, mas o humano de Jesus era muito sensível. Jesus os convida para descansar num lugar à parte. E assim eles entram na barca e seguem para um lugar deserto, um lugar distante. E as pessoas, percebendo todo aquele envolvimento de Jesus com os discípulos, aquela sensibilidade, se organizam nos seus grupos e acorreram e chegaram primeiro do que o próprio Jesus e os seus discípulos no outro lado. Percebendo Jesus que quando chega lá, que eles já estavam, Jesus se compadeceu. Jesus é como quem percebe alguém gritando, alguém pedindo socorro. Uma multidão pede socorro, porque essa multidão estava como ovelhas sem pastor. Sabe quando alguém vai na nossa comunidade e conta lá, descasca, abre o livro, desesperadamente, e você está cansado, passou o dia muito cansado, desgastado, feliz, mas desgastado, você não se permite, você não consegue se permitir ir embora sem ouvir a voz daquela ovelha, sem ouvir aquilo que aquela ovelha está querendo partilhar. Pois assim foi Jesus com aquele povo. Jesus, vendo aquela multidão, comovido de amor e compaixão, Jesus tomou a palavra, não descansou e imediatamente entrou a ação do Espírito Santo para falar do amor de Deus
para aquele povo. Um povo que vivia cansado, fatigado, excluído, oprimido, foi alimentado com a palavra de Deus. Veja, Jesus alimenta, como diz o título, primeira multiplicação dos pães. Jesus multiplica o alimento conforme o desejo do coração daqueles que o buscam. Por essa razão, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está cansado, você que está fatigado, você que está oprimido, você que tem vivido situações difíceis, essa é a hora de estar aos pés de Jesus para deixar com que Ele nos traga o alimento do céu. A palavra que nos sustenta, o Evangelho. O que nos sustenta não é simplesmente a imagem do Jesus que nós já ouvimos falar. Não é simplesmente esse poder que perdura por mais de 2000 anos em nossas vidas. Essa palavra chamada Jesus é exatamente o verbo da vida. Porque foi com a vida que Jesus foi nos ensinando, foi com as atitudes que Jesus foi nos trazendo a proposta de salvação. Jesus utilizava-se das palavras para promover o poder de Deus. Por essa razão eu vos convido a ruminar essa palavra de Deus e permitir com que você não seja uma ovelha sem pastor. Permitir com que você não seja uma ovelha desgarrada. Vem para o rebanho de Jesus e deixe com que Ele vá levando você, vá levando a sua família, vá levando os seus filhos, vá levando todos aqueles que te envolvem para o lugar celestial. Porque tudo isso vai passar. A palavra de Deus é eterna. É ela que nos alimenta. O pão da vida. O pão do céu. Deus o abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.